Paz do Senhor Jesus. O texto que vamos meditar é o primeiro livro dos Reis, capítulo 18, e o verso 46, aonde vai ficar como base também do tema desta mensagem, que diz assim: E a mão do Senhor estava sobre Elias. E a mão do Senhor estava sobre Elias. Elias, o tisbita. A história de Elias se resume em 3 palavras: forte, frágil e feliz. Forte, frágil e feliz. E todo profeta que a mão do Senhor está sobre ele, o Senhor honra. Se a mão de Deus está sobre a sua vida, se prepara, porque Deus vai te honrar. Deus honrou as palavras de Elias, quando mesmo disse que não iria chover. Primeiro livro do Reis, capítulo 17, e o verso 1. E o interessante nós observar que a Bíblia ela vai ser bem clara de nos trazer uma verdade acerca deste profeta Elias. Em Tiago, capítulo 5, verso 17, vai dizer: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, então o céu deu chuva e a terra produziu seus frutos. Ou seja, Elias era um homem como nós, e Deus honrou este profeta, quando mesmo disse que não iria chover, e assim sucedeu. Deus honrou este profeta sustentando com pão e carne. Deus ali prepara corvos que sustenta o profeta Elias. No primeiro livro de Reis, capítulo 17, verso 6, Deus honrou ele perante a viúva. No primeiro livro de Reis, capítulo 17, do 13 ao 16, quando o profeta pede um pouco de água e depois manda fazer um bolo pequeno. E o profeta diz: faça conforme as minhas palavras, pois o azeite da botija não acabará, e nem a farinha da panela. E assim Deus honrou. Quando o filho desta mesma viúva morre, o profeta Elias clama a Deus, e Deus ouve o clamor deste profeta e ressuscita o filho desta viúva. No primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 22. Deus honrou o profeta Elias diante dos profetas de Baal e os profetas de Azera. Quando o profeta clama pedindo fogo, e Deus envia o fogo, e o nome do Senhor é glorificado. No primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 38, Deus honrou este profeta Elias, quando então ele clama para que o Senhor enviasse chuva, e assim Deus ouve a oração dele e envia chuva. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 44 ao 45. Por que Deus honrou? Porque todo profeta que a mão do Senhor está sobre ele, Deus honra. Então se prepara, meu irmão. Se a mão do Senhor está sobre a tua vida, está sobre a tua casa, está sobre a sua família, está sobre o ministério que Deus confiou a você, se prepare, porque Deus vai te honrar.
Segundo, todo profeta que a mão do Senhor está sobre ele é homem de oração. Quando oramos antes de Deus resolver qualquer situação, é dependência. Quando oramos depois de Deus agir em algo da nossa vida, é gratidão. Quando oramos sempre, é comunhão, porque oração não é pedição, oração é comunhão com Deus. E todo profeta que está na mão do Senhor e a mão do Senhor está sobre ele, é homem de oração. Elias sempre se expressava e dizia: vive o Senhor dos Exércitos, perante cuja face estou. Ou seja, era um homem que orava. Orou pelo filho da viúva quando mesmo se encontrava morto. 1 Reis, capítulo 17, verso 21 e 22. Quando está diante dos profetas de Baal e os profetas de Azera, quando ele conserta o altar, ele faz uma oração. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do verso 36 ao 38, e Deus responde à oração do profeta enviando fogo. Ele orou para que Deus mandasse chuva. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, do 42 ao 45. Por quê? Porque todo profeta que a mão do Senhor está sobre ele é homem de oração. E terceiro, todo profeta que a mão do Senhor está sobre ele sofre crise. Quando nós olhamos a vida deste profeta Elias, nós entendemos que ninguém é super-homem. Não existe a mulher super, ou seja, todos nós um dia passaremos por crise na nossa vida, no ministério, na sua chamada, na sua família. E aprendemos isso com a história deste homem. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, verso 46, vai falar que ele veio correndo perante Acabe. Agora, 1 Reis, capítulo 19, verso 45, ele se foi ao deserto a caminho. Agora ele já não está correndo, agora ele está caminhando, caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Olha a decadência do profeta. Ele começa correndo, depois ele caminha, depois ele se assenta, depois ele pede a morte, depois ele deita, depois ele dorme. O zimbro, quando ele chega até aquele zimbro, pede o zimbro, ele pensava que era o fim. O zimbro era um lugar dele se esvaziar. Ele coloca para fora tudo aquilo que estava oprimindo ele. O zimbro não é lugar de descanso. Nós sabemos que o nosso descanso é o Senhor. Mas no zimbro, Elias se sentia só. Era momento dele abrir o coração dele. Mas na realidade, ele não estava só. Deus estava do lado dele. E quando Deus está do nosso lado, meu irmão, ainda que você venha se sentir só, saiba de uma coisa: você não está só. Ainda que todos te abandonem, Deus estará sempre do seu lado. O Salmo 23, o salmista vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
No momento do vale, meu irmão, não é anjo, não é arcanjo, não é serafim, não é querubim, não é Miguel, não é Gabriel, é o Senhor que vai estar do seu lado. Quando a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu ao profeta Elias, não é um anjo normal, é uma forma teofânica, é o próprio Cristo que aparece ao profeta Elias. Quando diz, então anjo, quando ele pensava que ele estava só, então o anjo tocou e disse, levanta, come. E ele olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar. Se o anjo do Senhor tornou-se a segunda vez, ou seja, irmão, Deus não desiste de você. Ainda quando você pensa que é o fim, o Senhor sempre, ele vai mais uma vez aproximar de você. A Bíblia vai nos dizer que Deus fala uma, Deus fala duas, Deus fala três. Uma vez diz ao Senhor e três vezes a ouvir que o poder pertence a Deus. O anjo do Senhor se aproxima de Elias a segunda vez e o tocou e disse, levanta-te, come, porque muito comprida será a tua caminhada. Não é o fim, não pensa que é o fim, é um momento, e todo momento passa. Na vida, tudo tem um tempo, há um tempo determinado para todas as coisas. O que basta nesta caminhada cristã é eu e você comer deste pão que é a palavra e beber desta água que é o próprio Cristo, que é alimento para que nós possamos caminhar. A Bíblia diz que ele levantou, comeu, bebeu e foi para a direção errada. Ele entra em uma caverna. Caverna é esconderijo. Deus não quer eu e você na caverna e nem queria que o profeta Elias ficasse na caverna. Deus vai dizer, o que faz aqui, Elias? Era como Deus queria dizer, meu filho, você não comeu pão, você não bebeu da água para se esconder, você comeu pão e bebeu água para lutar e vencer as adversidades da vida. Ei, meu irmão, observa no texto que é Deus que tira o homem da caverna. É só a presença de Deus que nos tira da caverna. Quando o texto vai nos dizer que quando Elias estava nesta caverna, ele abre o coração, ele desabafa, ele entra nesta caverna, passa ali a noite. Aí a palavra do Senhor veio a ele e diz, que faz aqui, Elias? E Elias abre o coração, Elias desabafa, Elias diz, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os altares, mataram todos os profetas à espada, e eu fiquei só, e busca a minha vida para tirar-me. E ele disse, sai para fora. Deus não quer eu e você na caverna, meu irmão. Sai para fora e põe neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande vento forte, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Deus fala de muitas maneiras e é só a presença de Deus
que nos tira da caverna. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu-se o rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que faz aqui, Elias? Que você possa ouvir a voz de Deus neste momento e sair desta caverna. Olha a fragilidade deste profeta. Ele diz: tenho sido extremo, zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto e derribaram os teus altares e mataram todos os profetas à espada. E eu fiquei só e busca a minha vida para tirar. Deus mostra para Elias, assim como Deus mostra para mim e para você, que Ele está no controle de todas as coisas. Mas Deus ouve o profeta e o Senhor diz: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem, unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel, Meolá, ungirá profeta em teu lugar. E há de ser o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. E também eu fiz ficar em Israel 7.000, ô Elias. Não é só você não, Elias. Tem 7.000 em Israel, todos os joelhos que se não dobraram a Baal e toda a boca que o não beijou. Ei, meu irmão, pense que quando Elias pensava que era o fim, Deus ainda tinha uma jornada, Deus ainda tinha uma ordenança para o profeta Elias. Não é o fim, não termina assim a sua história. Deus está no controle de todas as coisas.